A gente começou semana passada essa série falando dos aplicativos. Por que a gente está usando essa comparação? Por que nós estamos falando disso? Quando a gente prega em séries, eu expliquei isso semana passada, nós terminamos uma série recentemente falando sobre seguir a Jesus, que não há nenhum pré-requisito a não ser pecador para seguir a Jesus. Jesus recebe a todos e todos são bem-vindos para seguir a Jesus, conhecer Jesus e crescer num relacionamento com esse. Fizemos uma série com esse tema. Agora, nós estamos nos aprofundando um pouco mais. Todos nós precisamos aprender com Jesus, esse é o objetivo, quando a gente começa a querer crescer espiritualmente, conhecer um pouco mais Jesus, aprender algumas ferramentas, alguns ensinos de Jesus que ajudam o nosso dia a dia, nos fazem pessoas melhores, pais melhores, filhos melhores, amigos melhores e principalmente cristãos amadurecidos. Então essa série tem o objetivo de ajudar vocês e a todos nós a crescermos espiritualmente, aprendermos algumas coisas que não fazem o menor sentido se a gente não colocar em prática, e esse foi o tema da semana passada. Nós dissemos semana passada que aplicação é tudo. Não adianta você conhecer é bom, ler é fantástico, você aprender, discutir é ótimo, mas aplicação é tudo. E nós deixamos isso bem claro semana passada, como Jesus falou isso, que ele usou um exemplo muito interessante, quando ele ensinou uma série de coisas, ele falou assim, olha, agora aquele sábio é aquele que coloca isso em prática, e ele é semelhante a uma pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha, quer dizer, ela fundamenta a sua casa, fortalece a sua fé, fortalece o seu relacionamento com Deus. Então esse que é o nosso objetivo. Bom, mas eu disse também semana passada que aquelas pessoas que porventura estejam no nosso meio, que ainda não têm um relacionamento com Jesus, que ainda estão tateando, falando, não tenho certeza se eu acredito na Bíblia, eu gosto de algumas coisas, não gosto de outras, não tem problema, você é muito bem-vindo a acompanhar essa série também. E eu disse semana passada que você está convidado a fazer um test drive. Você fazer um teste, experimenta colocar em prática algum desses aplicativos que nós vamos estar ensinando nessa série. Quem sabe você vai descobrir algumas coisas transformadoras para a sua vida. Então você é muito bem-vindo. Mas você que é cristão, e nós que somos cristãos, ou a maioria de nós que provavelmente sejamos cristãos, deveríamos colocar em prática cada um desses aplicativos que nós vamos estudar aqui. Bom, hoje eu vou falar de um aplicativo, e já vou revelar qual é, mas que por trás desse aplicativo tem um símbolo muito conhecido de todos vocês, que é esse símbolo aqui, uma cruz. Esse é o símbolo do nosso aplicativo. Eu espero que, ao final dessa mensagem, daqui para frente, toda vez que você vir uma cruz na sua frente, você se lembre do que nós vamos conversar hoje. Mas a questão que nós queremos levantar hoje aqui com vocês é a seguinte. Quem daqui, e eu aposto que 99,8% vão concordar comigo, quem daqui alguma vez já foi magoado por alguém? Levante a sua mão nesse minuto. Alguém já foi magoado por alguém? Pensei que era só eu, tem mais gente. Que bom. Alguém que já fez um mal contra você, alguém que te prejudicou em alguma coisa, financeiramente, alguém mentiu a seu respeito, e isso fez com que a sua reputação fosse comprometida. Quem sabe você perdeu o emprego porque alguém inventou uma história, fez alguma fofoca, alguém que tenha te feito um mal. Todos nós, se já passamos dos 15 anos de idade, eu acho que todos nós já sofremos isso em algum momento da nossa vida. Talvez alguns estejam sofrendo isso agora, nesse momento. Alguém que tenha feito alguma coisa contra você, que tenha prejudicado você. Bom, talvez você concorde comigo que aquela sensação que aquilo provocou em você, e nós vamos dar um nome para essa sensação, vamos chamar ela de rancor. Aquela sensação que aquele mal provocou em mim e em você, de uma certa forma, por algum período, moldou a sua vida.
moldou o seu comportamento. Aquele rancor, aquela mágoa, aquela ferida aberta, quando alguém fez um mal para você, de alguma forma moldou a sua vida. Você passou a tomar atitudes por causa daquele rancor. Quantas vezes você que foi vítima de um mal, alguém fez um mal para você, quantas vezes, não precisa levantar a mão, mas eu acredito que a maioria de vocês já fez o que eu já fiz algumas vezes. Quantas vezes, depois de um mal, você ficou na sua cama, imaginando, tendo uma conversa imaginária com aquela pessoa? Alguém já fez isso? Primeiro você pensa assim, puxa, se eu pudesse voltar no tempo, a hora que ela falou aquilo, eu devia ter falado isso e aquilo. Aí ela ia entender, mas eu não falei, aí você fica com aquela raiva, aí você começa a criar uma situação na sua cabeça, para a hora que você encontrar essa pessoa. Alguém já fez? Só eu que faço isso, né? Alguém já fez isso? Você fica imaginando assim, não, a hora que eu encontrar, a hora que eu olhar olho no olho, ela vai ter que me ouvir. Ah, vai ter que me ouvir. E eu vou falar na frente dos companheiros de trabalho dela, vou falar alto. Lá no shopping, se eu encontrar num corredor, eu vou chamar, vem cá, eu preciso te falar umas coisas que você precisa ouvir. E vou falar isso bem alto, de uma forma que todo mundo escute, e aí no final, o pessoal aplauda, uau! E aquela pessoa sai dali humilhada. Alguém já pensou? Não, ninguém, né? Só eu que sou mais ruinzinho assim. Mas a gente, ou eu já fui mais ruinzinho, vai. A gente tem às vezes essas conversas imaginárias, e eu estou brincando um pouco para o assunto ficar um pouquinho mais leve do que ele é na verdade, porque é um assunto bastante pesado. Porque só quem está sofrendo, ou quem sofreu uma maldade, só quem foi vítima de alguma coisa muito ruim feita contra você, e na maioria dos casos, ou em grande parte dos casos, injustamente, só quem sofreu isso entende um pouquinho do que eu estou falando. E aí, também tem por detrás dessa sensação, desse rancor, tem um prazer sarcástico. Tem um prazer sarcástico. Você fica imaginando uma forma de se vingar daquela pessoa. Aí talvez eu esteja falando com poucos de vocês. A maioria talvez não, mas quem sabe, alguns de vocês comecem a imaginar, alguns de nós comecemos a imaginar uma forma de retribuir aquele mal, de vingar aquele mal que foi feito contra você. E aí você imagina, de novo, uma situação, você faz aquela viagem imaginativa de encontrar a pessoa no shopping, e o duro é isso, às vezes você encontra e trava. Já aconteceu com você? Você encontra a pessoa, você está cheio de coisa para falar, mas você fica tão nervoso que está ali e não fala nada. Mas tem um prazer sarcástico de imaginar uma vingança, alguma coisa que você possa fazer, que aquela pessoa possa sentir aquilo que você está sentindo. Que ela possa vir a sofrer como você está sofrendo com aquele mal, com aquela injustiça que foi feita contra você. Mas uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Será que guardar o rancor realmente ajuda em alguma coisa? Não precisa responder ainda. Só pensa, será que esse rancor que você vai acumulando, essa vontade de vingança, será que isso realmente te ajuda em alguma coisa? Contribui para alguma coisa boa para você? Será? Guarde essa pergunta no seu coração. A verdade que nós sabemos é que quanto mais você aprofunda no rancor, mais esse rancor se aprofunda em você. Não é verdade? Quanto mais você abraça esse rancor, mais ele se instala em você. Quanto mais você guarda rancor, mais profundamente ele se aloja em você. Essa é uma verdade inquestionável. Todos que estão sofrendo ou que já sofreram com isso, sabem que isso é verdade. O rancor só cresce, só faz crescer. Eu sei que talvez hoje à noite aqui, algumas pessoas estejam carregando um caminhão de rancor.
E eu não quero diminuir a sua dor, nem com nenhuma brincadeira que eu fizer aqui para aliviar o assunto, eu não quero diminuir a sua dor. Não quero falar assim, deixa para lá, porque não é simples assim. Nós somos pessoas inteligentes, não é fácil. Então eu não vou falar para você, não, deixa para lá, isso não é nada. Não é verdade, isso é muito, porque dói. Principalmente se for uma injustiça. Isso dói, isso corrói, isso machuca, isso fere. É quase impossível você colocar a sua cabeça no travesseiro e não ficar imaginando tudo isso, o que você deveria ter dito, o que deveria acontecer, qual a punição que aquela pessoa merece, o que você gostaria que acontecesse com aquela pessoa, para ela sentir um pouquinho da sua dor. É quase impossível a gente não pensar desse jeito. Então, eu não quero desmerecer a dor de ninguém. Eu sei que dói muito. Mas se você, e isso é uma outra grande verdade, se você não se livrar desse rancor, ele vai crescer. E vai crescer. E você vai passar a ter noites em claro. E esse rancor pode crescer ao ponto de te gerar um colapso emocional e físico. Quantos, por sofrerem com rancor, não tiveram gastrite? Ou uma tristeza profunda? Ou quem sabe, uma úlcera? Uma depressão emocional e físico? Um câncer? A medicina já está dizendo claramente que muitas situações emocionais levam as pessoas a um câncer. Esse rancor, crescendo dentro de você, só vai te fazer mal, e mais mal, e mais mal, e cada vez mais mal. Então, a minha oração nessa noite, gente, é que a gente aprenda com esse aplicativo a nos livrar desse rancor, de uma forma definitiva, aprender a lidar com essas situações, que essas correntes, essas amarras que esse rancor gera em nós, sejam quebradas hoje, em nome de Jesus. Sabe, que a gente possa se libertar o nosso pensamento, porque só quem passa por isso sabe o tanto de armadilhas que o nosso pensamento, a nossa mente cria para nós mesmos. É isso que nos leva à depressão. De você ficar pensando e não consegue pensar em outra coisa, só pensa naquilo, que injustiça, aquilo não devia ter sido feito, aquela pessoa é assim, que maldade, como é que pode? Como é que os outros não viram? Como é que os meus amigos não perceberam isso? E a gente vai enlouquecendo, e vai adoecendo. Minha oração é que a gente possa se libertar disso nessa noite e aprender daqui para frente a não carregar mais esse tipo de rancor, para que a gente possa, de verdade, experimentar qual que é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. É essa a minha oração. Sei que alguns talvez estão lidando com isso agora, talvez seja muito recente, você preferiria não mexer com isso, fala, não vamos falar disso, não. Deixa quieto. Mas se você não descobriu ainda, você vai descobrir uma coisa muito importante. À medida que esse rancor cresce, e isso é muito interessante. À medida que esse rancor cresce, a pessoa mais prejudicada com esse rancor é você, e não a pessoa que causou isso em você. Não é louco isso? Não é maluco isso? Você gostaria que tudo aquilo que você está sentindo, todo aquele rancor, fosse jogado em cima da outra pessoa, que ela sofresse com isso, mas a verdade é que quem sofre é você. Você já sofreu uma vez com a maldade que foi feita, você sofreu com a injustiça que foi feita. E você continua sofrendo, e cada vez sofre mais, carregando esse rancor. Aquela pessoa que te machucou, às vezes ela não está nem aí. Ela não está nem aí, ela nem está pensando em você. E você não dorme à noite. Você não dorme à noite.
Você perde dias e dias, você vai para o médico, você começa a tomar remédio. E aquela pessoa às vezes não está nem aí. Quem sofre com o rancor somos nós mesmos, que carregamos o rancor. A minha oração é que nós aprendamos com esse aplicativo, simbolizado pela cruz, um remédio que cura esse rancor. E o aplicativo de hoje se chama perdão. Perdão. Nós vamos ver a história por detrás desse símbolo, que todo mundo conhece, que está em todos os lugares, que um dia foi um símbolo maldito. Sabiam disso? Até Jesus, a cruz significava maldição. Quem morria na cruz era o pior tipo de gente. Então, nunca que a cruz seria um símbolo interessante ou do bem, sempre foi do mal, até Jesus. E nós vamos estudar o que está por detrás desse símbolo. E quem sabe aprender esse aplicativo. E mais do que aprender, colocar em prática no nosso dia a dia. Daqui para frente, para a gente realmente se libertar. Bom, antes de entrar na passagem bíblica, eu quero explicar um pouquinho sobre a cruz e a crucificação. E, inicialmente, vou falar de algumas coisas que não são exatamente do jeito que você aprendeu, mas que, de um lado, algumas têm pouca importância, mas tem uma coisa que tem muita importância, que é diferente da forma como você viu. Primeiro, que a cruz romana, a forma como os romanos crucificavam as pessoas, é diferente dessa cruz que você está acostumado a ver. A cruz romana tem mais a ver com isso aqui que você está vendo. São duas barras, uma vertical, chamada stauros, que normalmente ficava já fincada no chão. Ela não era móvel, ela já ficava fincada no chão. E a outra barra horizontal, que era onde a pessoa era presa. Então, a imagem que a gente tem nos filmes, Jesus carregando uma cruz completa, provavelmente não foi daquele jeito. Jesus estava carregando só a parte de cima da cruz. Estava amarrado, talvez, nos seus braços, e estava carregando aquela parte de cima, porque a parte vertical da cruz ficava fincada ali no chão. Então, eles chegavam, prendiam a pessoa e colocavam ali na cruz. Então, mas isso não é profundo, tão importante assim. Mas a terceira coisa que eu quero dizer é muito importante. A imagem que nós temos de uma crucificação, e eu pedi para a gente salvar um quadro do Rembrandt, geralmente quando você imagina a crucificação, você imagina Jesus naquela altura e as pessoas ali embaixo, no chão. Essa é uma diferença significativa para a gente entender. A cruz romana não era alta desse jeito. A cruz romana era muito próxima dessas medidas que a gente colocou aqui. Ó. Essa medida aqui. Um pouco maior do que eu. Sabe qual a razão? O Império Romano queria deixar bem claro para as pessoas. Por isso, ela colocava as pessoas bem próximas do olhar dos demais. Olha, eu posso olhar no olho da pessoa que está aqui. E eu posso ver a agonia da pessoa que está pendurada naquela cruz. Ver o sofrimento, ver a dor, ver a falta de ar. Sabia que a maioria morria por asfixia? Porque não conseguia segurar o corpo, o pescoço começava a baixar, você não tinha mais força, ia perdendo, morria por asfixia. O Império Romano queria que vissem o sofrimento para dar um recado. Olha, quem desafiar o Império Romano, é isso que vai acontecer com você. Olho no olho, olha aqui, vem cá. Olha aqui no olho da pessoa que está ali sofrendo. É isso que pode acontecer com você se você desafiar o Império Romano. E no caso de Jesus, Jesus não foi simplesmente colocado nessa cruz. Jesus foi torturado. Quem já leu sobre o flagelo é um chicote, onde nas extremidades eles colocavam pedaços de osso, de metal, para que aquilo, na hora que batesse nas costas da pessoa, viesse rasgando, assim. Foi assim que fizeram com Jesus. E colocaram ainda uma coroa de espinho na cabeça dele, porque diziam que ele era o rei dos judeus.
E ele todo ensanguentado, ali, à frente de todo mundo, olho no olho, com cada um daqueles que estavam ali. E o Império Romano estava dando um recado. Está vendo? Esse aqui é o Salvador do mundo. Olhe no olho dele. Ele não passa de um homem que está sofrendo e vai morrer aí como todos os outros. E prestem atenção. Quem desafiar o nosso império, é isso que vai acontecer com você. Mas nesse mesmo momento, um outro reino mandava um recado. Nesse mesmo momento que o Império Romano dava esse recado, um outro reino tinha uma mensagem. E a mensagem era essa: olhe no olho. Esse aqui é o Salvador da humanidade, o Filho de Deus. Isso aqui é a maior demonstração de amor que você pode ter na eternidade. Nada é maior do que isso. O Filho de Deus, enviado a esse mundo, sem pecado, sem ter feito mal para ninguém, sem ter prejudicado ninguém, pelo meu e pelo seu pecado, foi colocado nessa cruz, foi açoitado, foi torturado. E como um cordeiro, ficou ali, pendurado. E ainda disse: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aquele dia, naquele momento, Deus estava mandando um recado, que Ele amava a mim e a você e ao mundo de tal maneira, que Ele mandou o Filho dele para passar por toda aquela humilhação, para ser torturado, para morrer ali, olho no olho com as pessoas, por amor a mim e a você. E aquele sacrifício de Jesus fez uma coisa ainda de um valor eterno. Aquele sacrifício de Jesus ali na cruz perdoou o meu e o seu pecado. Nós sim tínhamos dívida com Deus. Nós pecamos. Eu e você pecamos. Nós desobedecemos. Nós falhamos, nós mentimos, nós enganamos. Nós sim merecíamos estar ali. Jesus não. Mas porque Deus nos amou de tal maneira, Ele colocou Jesus para morrer no meu e no seu lugar, para que eu e você fôssemos perdoados, independente do que eu fiz, independente do que você fez, aquele sacrifício, aquele era o recado de Deus. Somos perdoados pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Nós não merecíamos, mas assim mesmo Deus nos perdoa. O apóstolo Paulo, alguns anos depois que Jesus se foi, ele escreveu uma carta aos romanos, exatamente aqueles romanos. E ele, de uma forma brilhante, ele explica e ele nos ensina a como utilizar esse aplicativo perdão, que Jesus nos ensinou ali naquela cruz, hoje, no nosso dia a dia, com toda a dificuldade que você possa imaginar, Paulo nos ensina de uma forma muito clara. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abre lá em Romanos, capítulo 12, versículo 17. E Paulo quer ensinar uma coisa para a gente, que as pessoas perdoadas perdoam. Pessoas perdoadas perdoam. É isso que Paulo quer nos ensinar. Versículo 17 diz o seguinte: não retribuam a ninguém mal por mal. Se você está olhando na sua Bíblia e tiver uma caneta, grifa o segundo mal. Não retribuam a ninguém mal por mal. Paulo não está falando que o que foi feito contra você não tem importância, deixa para lá. Paulo não está falando isso. Ele sabe
que foi um erro, que foi uma maldade. Então ele sabe, não retribua a ninguém o mal que foi feito contra você. Não, ele sabe que aquilo ali foi um mal, aquilo ali foi uma maldade. Ele não quer diminuir isso. Ele quer nos ensinar a lidar com isso. Então ele está falando, foi mal o que fizeram com você, foi maldade. Mas não retribua essa maldade com outra maldade. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Não cometa o mesmo erro que foi cometido contra você. Oh, se fizeram mal, se foi uma injustiça, se foi doentio que foi feito contra você, você vai fazer a mesma coisa? Então Paulo está falando, não faça isso. Pelo contrário, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. E eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque ele é tão contemporâneo, parece que ele está escrevendo isso nos dias de hoje. Paulo está falando assim, faça todo o possível para viver em paz. Ele sabe que às vezes, o possível, tudo que você puder fazer, ainda não vai conseguir aproximar o coração seu da outra pessoa. Às vezes vai ser difícil, às vezes você não vai conseguir conviver com a outra pessoa. Mas o que depender de você, faça todo o possível para viver em paz com todos. A Bíblia não está falando assim, o cara fez uma maldade, prejudicou você muito, e você vai chegar lá e falar assim, obrigado, querido, você foi muito generoso, eu te amo. Isso é hipocrisia, não é assim que Paulo está lidando com isso. Ele está falando, não retribua o mal com o mal. O que tiver ao seu alcance, faça para viver em paz com todos. Amados, versículo 19, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Nunca se vingue, deixa a vingança com Deus, porque está escrito, minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Então, duas perguntinhas para você. Se alguém fizer um mal contra você e for digno de uma vingança, quem deveria vingar? Quem? Deus. Certo? Quem deveria vingar esse mal? Deus. Então, se você decide vingar esse mal, o trabalho de quem que você está fazendo? De Deus. Percebe? Quando você decide tomar atitudes por conta própria, para se vingar, para prejudicar em troca daquele mal que foi feito, você está querendo fazer o trabalho de Deus. E se você é um seguidor de Jesus Cristo, se você quer aprender, se quer crescer no relacionamento com Deus, confie nessa palavra, deixa com Deus a vingança. A gente adora querer fazer o papel de Deus, né? Paulo está querendo dizer o seguinte, que você pode se livrar das garras do rancor e do ressentimento, se você entregar essa vingança, se você não retribuir o mal, e se você entregar essa vingança nas mãos de Deus, se você tirar as suas mãos, tirar as suas garras, isso pode te libertar. E Paulo fala uma coisa que aqui é fantástica, presta bem atenção, ele fala assim no versículo 20, pelo contrário, em vez de você se vingar, faça o contrário disso. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Consegue entender isso? Consegue entender isso? Tem gente que pensa que a Bíblia é um livro para quem não pensa muito, né? Mas é o contrário. Olha que dica preciosa do Paulo. Se você se livra, se você não retribui esse mal, e pelo contrário, aquele seu inimigo, aquele que fez mal para você, aquele que vira a cara para você a hora que você passa pelo shopping, se você for lá e estender a mão para ele, você vai acumular brasa, você vai deixar ele de cabeça quente, é isso que Paulo está falando. Você vai transferir esse peso todo para ele, é ele que vai ficar de cabeça quente. Como? Como assim? O cara ainda me cumprimenta. É ele que você vai acumular brasa. Se você servir ele ainda em alguma coisa,
Fácil? Não é. Mas Paulo está falando isso, é uma dica preciosa. Você vai deixar a pessoa de cabeça quente. Você vai tirar aquela... vai livrar a sua própria cabeça de ficar quente e a pessoa vai ficar de cabeça quente se você fizer isso. Se seu inimigo tiver fome, dá ele de comer. Se tiver sede, dá ele de beber. Isso vai acumular. Quer dizer, o perdão é uma coisa muito forte, gente. Muito forte, muito poderosa. Quando você consegue perdoar, independente se o que foi feito contra você foi justiça ou injustiça. Na maioria dos casos é injustiça. É injustiça. E não é uma questão de justiça ou injustiça, é uma questão de você se livrar desse peso, desse rancor, dessa prisão, dessas correntes que estão te adoecendo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o poder do perdão. Esse é o poder do perdão. E no versículo 21 ele fala assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você, quem vai começar a carregar um fardo é o outro, se você fizer o bem para o outro. Substitua o mal pelo bem e deixa o resto com Deus. É assim que você se livra do rancor. E aí você está falando assim, mas é que você não sabe o que foi feito contra mim. Eu não sei. Mas eu sei que Jesus morreu por mim, sendo que Ele não tinha pecado e eu tinha. Ele me perdoou, independente do que eu tinha feito. Ele me perdoou. Não foi justo o que Jesus fez. Foi fundamental para a minha vida. Não foi justo. A justiça seria: o salário do pecado é a morte. Eu deveria morrer porque eu pequei. Foi uma injustiça. O perdão é a injustiça que a misericórdia pratica. O perdão é a injustiça que a graça pratica, coloca em prática. Quatro coisinhas que podem ajudar você no seu dia a dia a colocar em prática o perdão. Primeira coisa, receba e abrace o perdão de Deus. Primeira coisa, receba aquele sacrifício de Jesus na cruz como única forma que Deus achou de perdoar você e a mim. Receba aquilo. Alguns vão precisar se perdoar. Se perdoar. Abrace esse perdão para você mesmo. Talvez você não se perdoe de algumas coisas que você fez. Esse perdão é para você mesmo. Segunda coisa, pessoas perdoadas, e eu fui perdoado e você foi perdoado, pessoas perdoadas perdoam, não por uma questão de justiça, mas por uma questão de amor a Deus, de confiança que Deus deseja isso de você. E se Ele te perdoou, você é capaz de perdoar, independente do que a pessoa tenha feito com você. Independente. Terceira coisa, deixe Deus vingar você. Não tenta tomar atitudes de vingança. E a última coisa, vençam o mal com o bem. Perdão não é uma questão de justiça, mas o perdão vai libertar você. Perdão vai libertar você. Só quem já experimentou, numa grande injustiça, perdoar a outra pessoa, sabe que isso realmente nos liberta, nos deixa caminhar livremente. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, que é um extremo, tá? E é bom, sempre que a gente quer ser didático, a gente vai para o extremo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, talvez alguns de vocês conheçam, mas de uma pessoa que numa situação mais difícil do que qualquer uma que nós estejamos vivendo, por crer nessa palavra, liberou o perdão. Assistam, e depois a gente continua conversando.
Desculpa, é uma mãe que perdoou o assassino do filho. Essa é a história. Olhe para mim. Você está perdoado em nome de Jesus. Eu sou uma cristã e eu estou lhe perdoando. Vou continuar orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir Ele. Viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei esse ano inteiro, Alisson. Esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia que disse assim, olha, o Daniel está morto, que foi Alisson, eu não lhe conhecia. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu estou triste, Alisson, por você, porque você matou mais um. Eu estou triste. Olhe para mim, Alisson, você precisa olhar. Você não deixou, você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer. Porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu estou aqui. Vou continuar orando por você. Senhor, acompanha a Alisson, onde ele estiver, Senhor. Não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá o conforto à mãe dele, Senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. A senhora perdoou o homem que matou seu filho? Está perdoado. Desde a hora que eu soube, quando eu cheguei no trauma que disse assim, seu filho está morto e foi Alisson que matou, porque quem estava lá viu que foi ele e o pequeno que matou meu filho, eu só fiz sair daquele corredor do trauma, voltei, me ajoelhei e agradeci a Deus por eu ter vivido 25 anos com meu filho. E naquele instante eu perdoei, sim. Eu sou cristã, eu não posso ficar com a mágoa. E eu estou viva hoje, bem, de saúde, graças a Deus, pelo perdão. Está perdoado. Eu estou vivo, graças a Deus, por causa do perdão. Pessoas perdoadas, perdoam. Senhor Deus, eu não sei se eu conseguiria fazer o que essa mulher fez. Não sei mesmo. Mas eu gostaria de aprender. Eu sei que às vezes somos frágeis, Senhor Deus. Às vezes um rancor muito menor do que esse nos adoece a nossa alma, muda as nossas atitudes, Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Ensina-nos, Senhor Deus, a colocar em prática esse simples e maravilhoso ensinamento de Jesus Cristo. Ensina-nos a perdoar aqueles que nos ofenderam, assim como o Senhor nos perdoou. Nos dê a coragem, Senhor Deus, de olhar para uma situação onde parece impossível perdoar. Nos dê a coragem dessa mulher de orar por aquela pessoa, Senhor Deus, e ter misericórdia e estender o perdão, Senhor Deus, para que nós mesmos sejamos libertos, para que o nosso coração seja livre, para que as nossas correntes se quebrem e a gente possa experimentar o que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas, Pai. Ensina-nos isso, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, meu Deus,
quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Oh, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Oh, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste, então me transporta, adorarei, prostrado. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Oh, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Oh, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, 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 grandioso és tu. Amém. Semana abençoada, feliz ano do jubileu. Semana que vem estaremos aqui com mais um aplicativo. Venha, traga um amigo seu.